Entre você e a sua meta há um caminho oculto. Diferente dos jogos, não é claro o que você deve fazer para cumprir o seu objetivo. Seus esforços sem um planejamento são esforços jogados ao vento. E é aí que entra Aristóteles. Eu te explico. Uma preocupação na ética de Aristóteles é saber se uma ação tomada ela foi voluntária ou involuntária. Esse ponto ele é abordado em Ética Nicômaco, no livro 3. Esse aqui. E para fazer tal avaliação, Aristóteles, entre algumas aspas, ele define 7 circunstâncias a serem analisadas. Essas circunstâncias a serem analisadas, elas se mostram úteis para avaliar ações que já foram tomadas no passado, porém, elas também se mostram úteis para ações futuras. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai abordar cada uma das 7 circunstâncias a serem analisadas. São 7 perguntas a serem respondidas para você aprender a criar um plano que vai funcionar de verdade e tirar aquela meta que está guardada até hoje do papel. E a primeira circunstância que a gente vai analisar na hora de fazer um plano usando as perguntas de Aristóteles é o quê? O que você quer fazer? O que você quer que seja realizado? Quanto mais específico você for na sua vontade, melhor. Por exemplo, eu poderia dizer que eu quero ser bom em matemática. É uma meta legal, joia, mas ela é uma meta que não é muito específica. Você pode pegar eu quero ser bom em matemática e abrir em pontos diferentes, como por exemplo, eu quero ficar bom em operações com matrizes. Isso é bem específico, isso é bom. A segunda pergunta a responder é por quê? Por que você quer obter aquilo que você planeja? Porque às vezes a gente quer alguma coisa, mas não vale a pena o esforço por aquela coisa. Então é importante que você queira alguma coisa a qual você tenha bons motivos para querer. No exemplo da operação com matrizes, eu poderia dizer que eu quero ser bom com matrizes porque eu quero ir bem na prova. Será que ir bem na prova é um bom motivo? Agora, se o meu objetivo, por exemplo, é me tornar um matemático, é me tornar alguém que é bom em matemática, daí faz sentido. Você tem um bom motivo. E ter um bom motivo é uma etapa fundamental para você continuar nesse plano. Não só iniciar ele, mas continuar até o final. Se o motivo for fraco, você vai fraquejar. A terceira pergunta a ser respondida, a terceira circunstância a ser analisada é como. Em como você vai escrever qual que vai ser o método que você vai utilizar. No exemplo de ficar melhor em operações de matrizes, um método que eu poderia adotar seria separar um tempo do meu dia para assistir aulas online enquanto anoto no meu caderno. Esse seria um método para estudar. Acho que aqui fica claro, então, que no como você vai escrever qual que é a sua ideia mesmo, de como você pode obter aquele objetivo. Isso pode mudar, dependendo dos resultados. Às vezes isso não está funcionando, você precisa desenvolver um como diferente. Outra circunstância de Aristóteles é onde. Onde eu vou fazer isso que eu planejo fazer? No exemplo das operações com matrizes, eu poderia dizer que é em casa, eu poderia ser mais específico e dizer que é no meu quarto, e eu poderia também dizer no YouTube, já que vai ser o lugar que eu vou assistir essas aulas. Digamos que o seu objetivo seja praticar musculação. Você precisa definir onde você vai fazer isso. Se você vai fazer isso numa academia, qual academia você vai escolher? Se você for fazer isso em outro lugar, bom, teria que definir também em que outro lugar você faria isso. E o onde se torna uma pergunta mais importante nesse outro exemplo. Outra pergunta importante a ser respondida é quando. Então você vai definir quando você vai iniciar, os dias que você vai poder fazer isso. No exemplo do estudo, eu posso definir que toda terça-feira, quinta-feira e sábado de manhã eu vou pegar e estudar durante 1 hora. Ou seja, eu vou definir tudo que tem a ver com tempo nesse meu plano. E até mesmo definir quando isso vai acabar. É muito importante que o seu plano ele tenha um prazo, porque prazos criam um senso de urgência.
Você já teve a sensação, por exemplo, de que aquele trabalho era muito chato de fazer, mas quando chegou no dia de entregar, você foi super produtivo? Isso só aconteceu porque você criou um prazo. Existe também a etapa de que forma. Esse de que forma, você vai precisar avaliar quais os meios que você vai utilizar. No exemplo de estudar, eu tenho algumas coisas que eu preciso para estudar. Eu preciso de um caderno, eu preciso de lápis, eu preciso de borracha, eu preciso de um notebook, um celular, eu preciso de acesso à internet e eu também preciso quantificar quanto eu vou gastar nesse meu plano. Então essa etapa também é a que eu vou definir o custo. Se você precisa de alguma outra ferramenta no seu projeto, é nessa etapa que ela vai entrar também. Não importa se você já tem ela. Ah, eu já tenho, eu não preciso comprar. Não importa, é nessa etapa que você vai escrever tudo o que você vai precisar para colocar esse plano em prática. Uma última pergunta, e não menos importante, é quem? Quem vai fazer parte desse projeto? É claro que se é um projeto pessoal que você vai desenvolver, é um plano pessoal que você está desenvolvendo, a primeira pessoa é eu. Eu vou desenvolver isso. Mas nessa etapa você precisa definir algumas outras coisinhas também. Como, por exemplo, eu preciso da permissão de alguém para colocar esse meu plano em ação. Outra coisa que pode acontecer, para mim colocar esse plano em ação, eu vou precisar da ajuda de alguém. Então já temos outro quem. Nessa etapa você vai definir todas as pessoas que estão envolvidas, direta ou indiretamente, com este plano. Se você contar, já foram 7 perguntas. Eu tentei fazer isso da forma mais rápida possível. E o que fazer agora? O que fazer agora é muito simples. Você vai pegar um papel, de preferência um papel, vai pegar uma caneta e você vai escrever o que é que você quer, por que você quer isso, como você acredita que dá para chegar nesse objetivo, quando você vai começar, quantas horas você vai dedicar, quando você pretende completar esse projeto, onde você vai colocar esse projeto em prática, quais as ferramentas que você precisa para colocar esse projeto em prática. Se você for usar inteligência artificial para você fazer esse plano, é importante que você faça isso com moderação, porque a autonomia é uma parte muito importante de realizar planos, de se esforçar por eles e conseguir a satisfação. Ela precisa que tudo isso tenha sido feito com autonomia. É por isso que você não se sente muito feliz quando você se esforça e atinge um objetivo da empresa. Porque não foi você quem definiu aquele objetivo. Você não fez parte do planejamento daquele objetivo. Você não fez isso com autonomia. E pode ser que, usando a inteligência artificial, você tire a autonomia do seu projeto também. Então tome cuidado com isso. É realmente muito simples, mas acredito que com essa ferramenta, essas 7 circunstâncias a serem analisadas na hora de montar um plano, você possa trilhar o seu próprio caminho em direção ao pináculo. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, que você se inscreva nesse canal. Ele é um canal pequeno, começou há pouco tempo, então o seu engajamento, a sua participação, ela é muito importante. Considere assistir um outro vídeo meu e até a próxima.